Olá pessoal, o meu nome é Lucas Voigt, eu sou doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Sociologia. Eu sou orientado pelo professor Karl Monsma e eu fiquei responsável por preparar e ministrar 2 aulas para vocês no contexto da disciplina de Sociologia do Racismo e da Desigualdade Racial. E bom, essa é a primeira aula, né? E a ideia dessa aula é discutir a história do racismo e as políticas de embranquecimento racial que aconteceram no Brasil e na América Latina. Para isso, eu vou me basear no livro do George Reed Andrews, América Afro-Latina, né, que foi a indicação de leitura, né, foi o livro que vocês leram para essa aula. Então, um breve comentário sobre a obra. Né? O livro do George Andrews é um estudo comparado da história dos afrodescendentes na América Latina por 2 séculos, o século XIX e o século XX. Especificamente sobre o capítulo que vocês leram, né, o capítulo 4, é um capítulo que trata das políticas de branqueamento ou de embranquecimento racial. E essas políticas elas foram um fenômeno disseminado por toda a América Latina, especialmente no período que compreende os anos de 1880 a 1930. Você já tem algumas dessas políticas desde o início do século XIX, mas elas vão se intensificar, né, especialmente a partir de 1880. Bom, o contexto histórico em que isso ocorre, né, que essas políticas de embranquecimento racial estão acontecendo, é o contexto do chamado boom das exportações na América Latina, né, que vai acontecer na virada do século XIX, no fim do século XIX e no início do século XX, né, na virada do século. É um boom de exportações, principalmente de matérias-primas, de produtos agrícolas, de produtos primários. É um contexto que a gente conhece bem, né, no Brasil. Foi o auge do período da exportação de café, principalmente no estado de São Paulo, na região sudeste. E ainda em termos de contexto histórico, esse é um momento que a gente vai verificar uma centralização e um fortalecimento da autoridade dos governos nacionais. Governos esses que vão governar em nome das elites, né? Precisamente as elites nacionais que enriqueceram com o comércio de exportação. Bom, gente, é bastante importante que nós tenhamos em mente que, além de transações comerciais, né, a exportação direta de produtos da América Latina para a Europa e para os Estados Unidos, nós verificamos também um outro tipo de circulação transnacional no período, que é uma circulação transnacional de ideias. O pensamento científico europeu e americano ele passa a ser recebido na América Latina. É uma ideologia importada, e essa ideologia importada ela supunha que a modernização e a civilização elas dependiam do branqueamento das sociedades nacionais. E é por isso que as diferentes elites dos países da América Latina, né, consideravam que tornar a população branca era uma condição necessária para o progresso das suas sociedades. Como a gente sabe, esse é um ideário que está embasado em filosofias europeias e eurocêntricas, né, que eram as filosofias dominantes do período, como o racismo científico, o darwinismo social e a eugenia. E nessa ideologia, então, você vai ter a crença num determinismo racial, num determinismo biológico e na superioridade da raça branca. Especificamente no Brasil, nós vamos ter grandes expoentes desse pensamento, né, pensadores que são muito importantes na história do pensamento social brasileiro, como Nina Rodrigues, o Oliveira Viana, o Silvio Romero e o João Batista de Lacerda. E bom, para as elites e para os estados nacionais executarem esse branqueamento, eles vão investir largamente em um esforço para promover, né, a imigração branca e europeia. Bom, como vocês viram no capítulo que vocês leram do George Andrews, ele vai falar que nesse período, de 1880 a 1930, vai acontecer na América Latina uma verdadeira guerra à negritude. E essa guerra ela vai se expressar não só na dimensão racial, né, propriamente o embranquecimento racial, mas também no combate a manifestações que são culturais, religiosas e estéticas de matriz africana. Esse ponto ele é extremamente importante, talvez, né, seja um dos pontos mais inovadores na análise do Andrews, e esse ponto é o fato de que o embranquecimento da sociedade ele não é apenas um embranquecimento racial. A gente vai ter vários exemplos. Por exemplo, na música, vai haver um combate muito forte ao samba brasileiro e à rumba cubana.
Na religião, vão haver ataques ao candomblé, à macumba e à santeria, né, as religiões de matriz africana. Nas festas populares, o principal alvo é o carnaval. O carnaval, especialmente, ele foi alvo de uma tentativa de civilização, com a proibição da participação de negros e de ritmos africanos, de ritmos de batuques africanos. E um outro exemplo dessa guerra à negritude do período era o combate à capoeira, né, que foi declarado ilegal no Brasil em 1890. Em relação a isso, existe um caso interessante que está no livro do Andrews, né, que ele conta, que é o fato de que, à época, como punição, a polícia ela arrastava os capoeiristas, né, amarrados a cavalo até a delegacia. E por isso os capoeiristas eles costumavam jogar a capoeira perto das delegacias para serem arrastados por uma distância menor. Né? Então a gente pode ver isso também como uma estratégia de micro-resistência, né, possibilitando a expressão cultural, né, a expressão dessa manifestação, que é a capoeira. Mas, bom, gente, o ponto importante, né, o argumento do Andrews, é de que essa guerra à negritude ela visava suprimir do espaço público toda e qualquer manifestação que remetesse a uma origem africana. E a gente vai ter outras expressões desse movimento. Por exemplo, no início do século XX, vai haver políticas modernizadoras de urbanização, que são baseadas em ideários como o sanitarismo e a higienização social. E essas políticas vão envolver, por exemplo, reformas de ruas, uma reconfiguração do espaço urbano, sempre tentando reproduzir modelos europeus de cidades, e também a eliminação dos cortiços, né, que foi responsável pelo afastamento da população negra e pobre dos centros das cidades. Como a gente sabe, essa também é a origem das favelas nas principais cidades brasileiras. Né? Quando a população pobre e negra é expulsa dos cortiços, completamente despossuída, sem recursos, ela acaba migrando para as regiões montanhosas, para os morros das cidades, onde acabaram fixando, né, residência. Então, esse contexto do início do século XX, de modernização e de reforma do espaço urbano, é a origem também, né, das favelas nas principais cidades brasileiras. Bom, o Andrews ele vai colocar que os estados nacionais eles tinham uma capacidade limitada para reconstruir o centro urbano. Então, nesse sentido, não houve uma expulsão completa do elemento pobre, do elemento negro, do espaço urbano. Né? Houve a permanência de alguns bairros negros e pobres, onde ocorreu um florescimento de uma cultura popular bastante expressiva, né, de matriz africana, que também vai estar, né, se desenvolvendo nos morros e nas favelas recém-criadas. Bom, esse é o período também das chamadas campanhas de vacinação. Né? Em 1904, inclusive, a gente tem esse famoso acontecimento histórico, né, na história do Brasil, a chamada Revolta da Vacina, em que a população se rebelou contra a vacinação forçada que estava sendo promovida pelo Estado à época. Né? A gente pode imaginar, né, isso aconteceu no início do século XX, e as pessoas não estavam familiarizadas com vacinas, com sanitarismo, então você tinha agentes do Estado, né, conjuntamente à polícia, invadindo residências e forçando as pessoas a serem vacinadas. Né? Então a gente pode ter uma dimensão do tamanho estranhamento que foi, né, esse fenômeno, que inclusive produziu, né, uma revolta popular à época. Bom, o George Andrews ele também vai colocar que as elites elas tinham um verdadeiro medo do negro e da negritude. Né? E como já foi argumentado por alguns autores, o medo ele vai ter um papel central para a produção e para a reprodução do racismo. É nesse sentido que havia um verdadeiro medo da africanização da sociedade e da influência do negro, que seria uma influência, né, segundo a ideologia da época, degeneradora. E o Andrews vai falar disso diretamente, e aí eu vou citar um trecho da obra do Andrews, em que ele fala sobre a existência de, e aí eu cito, temores que dominavam as elites da virada do século XIX para o século XX. A negritude não era algo distante, estranho e afastado. Ao contrário, quando os brancos das classes alta e média deixavam as suas mansões e casas da cidade todas as manhãs para entrar no mundo fervilhante das ruas, a África começava na entrada da sua casa. Um outro elemento bastante interessante da análise do Andrews é que ele aponta que a própria classe média negra apoiava essa guerra à negritude.
Né? Os negros da época, uma parcela dessa população, queria sair da pobreza e entrar na classe média. E essas manifestações afro-latinas, elas eram associadas precisamente ao mundo da classe trabalhadora. E o mundo da classe trabalhadora era um mundo que essa população, em relação ao qual, né, essa população queria se distanciar. Então, entrar na classe média, à época, era adotar modos e condutas europeias. E é nesse sentido que vai haver também uma rejeição à África e ao passado escravo por parte dessa população negra da época, que era considerado vergonhoso, que é muito diferente do que a gente verifica hoje em dia dentro das classes médias negras, nas classes mais intelectualizadas, que afirmam esse passado, né, que se orgulham, em certa medida, desse passado. E com essa rejeição da África, com essa rejeição do passado histórico, a população negra, então, operava uma completa aceitação da nova sociedade nacional. Né? Não éramos africanos, somos brasileiros. Bom, esse é um período que a gente vai verificar uma perda do acesso à terra bastante disseminado, né, após a abolição da escravidão, para a população negra, e conjuntamente uma outra consequência negativa do boom das exportações para essa população afro-brasileira foi, então, a imigração racializada de mão de obra. Desde o início do século XIX, já, como eu coloquei, né, existe uma promoção do branqueamento via imigração. Só que os resultados e os números de imigrantes eles eram bastante baixos até o fim do século XIX. Quando acontece o boom de exportações, e consequentemente, quando acontece um aumento na arrecadação de impostos, isso permitiu que os governos da América Latina pudessem subsidiar e promover a imigração europeia em larga escala. É um período histórico que a gente vai ter também o fim da escravidão em toda a América Latina, na verdade o fim da escravidão no Brasil, em 1888, que foi o último país da região a abolir a escravidão, e como eu coloquei, é um período de racismo científico, que você tem também conjuntamente uma disponibilidade de europeus que estavam dispostos a imigrar, né? Em função do próprio contexto das sociedades nacionais, da Itália e da Alemanha, em que esses imigrantes se inseriam. Né? Então, nesse sentido, você vai ter imigração europeia em larga escala para a América Latina. O Enders vai falar que ocorreu uma imigração de cerca de 10 a 11 milhões de europeus para a América Latina nesse período, né, de 1880 a 1930. No Brasil, esses imigrantes eles vão se direcionar principalmente para São Paulo, para trabalhar nas fazendas de café na região sudeste, e também para a região sul, onde ocorre um modelo de colonização, né, um pouco distinto, na medida em que não haviam grandes plantations na região sul. Então, é mais um regime de colônias, né, fundadas por esses imigrantes. Bom, os ex-escravos, na época, eles começam a exigir, né, direitos trabalhistas, eles começam a exigir melhores condições de trabalho. Por exemplo, jornadas melhores de trabalho, jornadas reduzidas, e principalmente a proibição do uso de mulheres e crianças no trabalho, porque isso remetia a essa população ex-escrava diretamente à escravidão, em que toda a família tinha que estar à disposição do senhor para trabalhar nas fazendas. Em função dessas exigências dos ex-escravos, então os fazendeiros vão optar por essa busca por fontes alternativas de trabalhadores. Em São Paulo, especificamente, a gente vai ter a imigração italiana, a imigração espanhola e também de outras nacionalidades, que vai, então, substituir os ex-escravos num regime, né, conhecido como colonato. A família, por completo, né, toda a família trabalhava na propriedade, plantando café, mas também plantava produtos para subsistência. Né? E essa produção para subsistência permitiu a formação, a produção de um certo excedente, que possibilitou que esses imigrantes, então, formassem uma nova classe média rural, branca, e isso vai ter também consequências históricas, né, bastante ruins para os afrodescendentes. Isso vai explicar, inclusive, por que movimentos e partidos políticos negros se colocavam contra a imigração no período, né? Na medida em que você tinha uma grande competição por postos de trabalho, né, e a imigração, então, vai reduzir as oportunidades, né, vai bloquear a oportunidade de acesso ao trabalho para esses ex-escravos. Bom, a necessidade de trabalhadores no Brasil da época, ela era tão grande que produziu, inclusive, a imigração asiática, que é algo que vai contrariar, né, o ideal de embranquecimento populacional, mas a demanda por trabalhadores era mais importante, né, era mais premente. Então você vai ter, em São Paulo, a partir de 1908, né, a importante imigração japonesa no estado.
Bom, como eu vinha dizendo, os imigrantes europeus eles vão ocupar o lugar dos trabalhadores negros, né? Você vai ter essa grande competição por postos de trabalho à época e uma competição que normalmente desfavorecia a população negra. Né, o Andrews ele vai colocar que os trabalhadores europeus superaram os afrodescendentes, em parte, por uma visão racializada que os empregadores tinham, né, uma visão racializada e racista, que considerava que os imigrantes europeus eram mais confiáveis para o trabalho. Só que, como o Andrews vai colocar, os trabalhadores europeus eles não eram mais submissos a uma disciplina de trabalho do que os próprios negros. Né? A gente tem uma tradição de organização operária, em movimentos operários, a própria introdução do anarquismo por parte desses imigrantes. Mas ainda assim, eles eram preferidos pelos empregadores. E um outro fator explicativo, né, que vai explicar esse sucesso dos imigrantes europeus no mercado de trabalho em relação à população negra, são os laços de parentesco e os laços étnicos que eles possuíam, né, que esses trabalhadores imigrantes possuíam com os seus empregadores. Então vai haver uma solidariedade étnica em práticas de contratação. Né? Normalmente esses imigrantes falavam a mesma língua, vinham de uma mesma região de origem, tinham laços familiares, então há uma preferência pela contratação desses imigrantes. E é nesse sentido que o George Andrews vai colocar, né, vai apontar a existência de uma dupla expropriação dos negros no período. Em parte, uma expropriação das suas terras, né, para a lavoura, e, em segundo lugar, uma expropriação de postos de emprego assalariado, tanto nas fazendas quanto nas cidades. Bom, um outro ponto interessante colocado pelo George Andrews é que os empregadores eles costumavam explorar divisões raciais entre os trabalhadores. Né? Quando havia uma greve de trabalhadores europeus, por exemplo, eles utilizavam trabalhadores negros, chamados fura-greves, para enfraquecer o movimento e para que a produção não fosse interrompida. E vice-versa, quando havia uma greve de trabalhadores negros, né, ocorria uma contratação de imigrantes europeus. E o Andrews vai colocar, né, diretamente que essas divisões raciais e étnicas elas foram um dos principais obstáculos para a organização dos trabalhadores. Mas ainda assim, como o autor vai colocar, né, houve exemplos históricos de organizações panraciais de trabalhadores, na medida em que era necessário que esses trabalhadores se unificassem, porque se eles se organizassem de forma, né, dividida, de forma não coesa, seria muito mais difícil apresentar suas demandas frente, né, aos patrões, aos empregadores na época. Bom, gente, esse é o contexto histórico que vai durar, né, que vai perdurar no Brasil e na América Latina até os anos de 1930. Né? Em 1930, a partir da década de 1930, vai ocorrer a Grande Depressão. Né? E com essa Grande Depressão, com essa crise mundial, né, o boom de exportações e essas repúblicas oligárquicas, né, controladas por elites que enriqueceram com o comércio de exportação, elas vão se enfraquecer, elas vão começar a ter fim, e conjuntamente as políticas, né, direcionadas ao branqueamento vão perder, né, o seu ímpeto, e esse é um movimento então que se encerra, né, a partir da década de 1930. Bom, pessoal, para ilustrar essa ideologia de embranquecimento racial, de branqueamento populacional, eu gostaria de projetar para vocês, né, e depois discutir, uma pintura histórica do período. Essa imagem que vocês estão observando, ela é chamada A Redenção de Cã. Ela é uma obra do pintor espanhol Modesto Brocos. Ela foi produzida em 1895. Ele é um pintor, apesar de espanhol, que viveu no Rio de Janeiro por muito tempo. Ele acabou falecendo no Rio de Janeiro. E essa obra está localizada no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E o importante da gente, né, ter em mente quando olha para essa pintura é que ela não é uma mera representação dessa ideologia de branqueamento racial, mas ela é uma apologia direta a essa doutrina de branqueamento. O Modesto Brocos ele era um dos principais adeptos da eugenia à época no país. Bom, por que essa pintura se chama A Redenção de Cã? Segundo uma história bíblica que está contida no livro de Gênesis, o Cã ele era um dos filhos de Noé e em determinado momento ele acabou por expor uma bebedeira e uma nudez de seu pai Noé, né, para os seus irmãos,
e por isso ele foi condenado por Noé, né, conjuntamente com seu filho Canaã, a ser escravo, né, por todo o tempo, por toda a eternidade. E bom, no século XVI, então, o Cã ele vai ser associado à origem africana e à negritude. Então, é nesse sentido que você tem essa formação desse mito, né, que serve como uma justificativa moral, né, uma justificativa religiosa para a escravidão. Os negros seriam os descendentes de Cã, por isso seria legítimo escravizá-los. Bom, gente, esse também é um ponto bastante importante, né, sobre a história do racismo e sobre a história da escravidão, na medida que a gente normalmente pensa no racismo, né, da história do racismo com base no racismo científico. Mas o racismo científico ele vai começar principalmente a partir do século XVIII. Antes disso, a escravidão e o racismo eles eram justificados com base em argumentos religiosos e não científicos, com base nessa mitologia, né, da origem escrava de Cã. Bom, diretamente sobre essa pintura, né, a gente pode perceber a existência de uma avó que é negra, né, que vai estar agradecendo aos céus por ter um neto branco. Né, esse neto ele é resultado do casamento entre uma filha que já é mestiça e o genro branco. Né, então você tem esse agradecimento pelo livramento em relação a essa maldição de Cã. E a gente pode perceber também claramente uma representação de superioridade desse branco europeu, né, que vai ser expressa na sua postura, né, na sua expressão facial, né, com um leve sorriso, e no fato, né, dele estar olhando de costas para a família, né, quase com um relativo desdém. Então essa imagem é uma boa representação, né, visual da ideologia que foi dominante, né, nesse período, né, nesses 50 anos, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Eu queria trazer para a discussão também uma outra reflexão que vai abranger o período pós-1930. Então a ideia é refletir um pouco sobre o que vai acontecer com esses grupos imigrantes que foram trazidos para branquear o país após a década de 1930. Como a gente viu, as elites na América Latina eram extremamente otimistas em relação ao potencial de branqueamento racial representado por esses imigrantes. Para as elites brasileiras, o atraso do Brasil era função justamente da grande presença de negros que nós tínhamos na nossa sociedade e no nosso território. Só que quando essas elites não obtêm os resultados desejados, isso é, quando o branqueamento não ocorre ou não ocorre de modo satisfatório para essas elites, elas vão se tornar céticas em relação aos grupos imigrantes. Então, para as elites brasileiras, os imigrantes, e especialmente os imigrantes alemães e japoneses, eles se tornam aliens, que são isolados, que são perigosos e que representam uma ameaça à identidade nacional. Nesse momento, então, a partir da década de 1930, a identidade nacional ela passa a ser construída em oposição à imigração, e não mais a partir da imigração ou em favor da imigração. O ideal de identidade nacional brasileira, a partir dos anos de 1930, deixa de ser o branco, passando a ser o mestiço. E é nesse momento que a gente vai ter um grande fortalecimento da ideologia de mestiçagem racial, a partir dos anos 30, que vai marcar o pensamento social brasileiro do período. Então, ser brasileiro agora, mais do que nunca, é se misturar com os negros e se misturar com os componentes indígenas da sociedade nacional. Bom, a minha ideia agora é discutir de modo mais direto o caso dos imigrantes alemães. Né? Primeiro porque é um grupo étnico que eu conheço mais, né? Um grupo étnico que eu pesquiso, né? Minha pesquisa gira em torno do grupo étnico alemão. E segundo porque eu entendo que é o grupo étnico ideal para a gente fazer uma reflexão, né, considerando a discussão que a gente fez anteriormente sobre o branqueamento racial. Então, bom, o isolamento das colônias alemãs no sul da sociedade brasileira permitiu que esses imigrantes mantivessem a língua, né, a sua língua e a sua cultura. E também que eles formassem aquilo que se conhecia à época, né, que se chamava de quistos étnicos ou cistos étnicos, que são essas comunidades de imigrantes que empregavam a língua étnica e que estavam relativamente isoladas e alheias, né, à sociedade circundante,
a sociedade nacional receptora. Bom, é importante a gente ressaltar que as elites alemãs imigrantes, elas também tinham as suas próprias ideias nacionalistas, né? O nacionalismo é uma ideologia bastante influente, bastante disseminada à época, e para essas elites alemãs imigrantes, né, o nacionalismo significava, né, a identidade nacional significava preservar a germanidade. Então, para essas elites, um embranquecimento via miscigenação representava uma degeneração racial para essa identidade, para esse componente alemão. Bom, em face a esse enquistamento das comunidades de imigrantes e a essa ideologia das elites imigrantes, vai haver um grande receio com as comunidades alemãs, também com as comunidades japonesas, como eu coloquei, né, que nessa visão estariam, então, em antagonismo em relação à nação brasileira. E nesse sentido a gente tem, de certa forma, um paradoxo à época, na medida em que a maior parte dos intelectuais brasileiros, as elites políticas, as elites burocráticas, elas apoiavam a imigração, mas ao mesmo tempo elas tinham receio desses grupos imigrantes. Então, se os alemães eles eram, por um lado, ordeiros, industriosos e disciplinados, eles eram também, ao mesmo tempo, considerados um grupo étnico, um grupo imigrante arrogante e uma ameaça à sociedade e à identidade nacional. Nesse período, a gente vai ter todo um debate sobre o chamado perigo alemão, né, que se refere ao risco que essas colônias alemãs isoladas no sul do Brasil representavam, considerando, né, as tendências de expansionismo do Império Alemão que começam, né, começam a aparecer no fim do século XIX com a unificação da Alemanha. E havia também nessa época um forte sentimento anti-germanista entre as elites brasileiras, né, entre as elites luso-brasileiras, né, um sentimento anti-germanista que vem desde o fim do século XIX, início do século XX, que é precisamente o momento, né, em que se está formulando essa ideia sobre o perigo alemão, né, uma ideia que foi formulada principalmente pelo Silvio Romero. Bom, em 1937 a gente tem um acontecimento histórico de extrema importância, que é a proclamação do Estado Novo no Brasil, né, que vai restringir a imigração por lei. Em 1942, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra, né, contra as forças do Eixo, e nesse momento os grupos imigrantes eles passam a ser considerados diretamente uma ameaça, né, eles passam a ser considerados inimigos internos, ou, como se chamava à época, uma quinta coluna, né, infiltrada em território brasileiro. E esse é o momento, né, esse é o período da ditadura Vargas, do Estado Novo, né, um momento de disseminação de discursos nacionalistas, né, o nacionalismo ele se exacerba ainda mais, e é um discurso do Estado Novo, né, que enfatiza a brasilidade. E esse é o momento histórico, né, durante o Estado Novo, que vão surgir aquilo que se conhece como as campanhas de nacionalização, né, que visavam forçar, né, a assimilação de grupos imigrantes. E essas campanhas de nacionalização que foram direcionadas aos grupos imigrantes alemães, italianos e japoneses, mas principalmente aos alemães e aos japoneses, elas envolveram uma série de medidas, como, por exemplo, a nacionalização de escolas, de ensino e de serviços religiosos que eram realizados em língua estrangeira, a proibição de imprensa e de escrita em língua estrangeira, a proibição do uso de língua estrangeira no espaço público, e essas medidas chegaram até mesmo a envolver prisões e torturas, né, de pessoas que estavam ligadas a esses grupos imigrantes, a esses grupos étnicos. Bom, o ponto aqui é que, na década de 1930, os imigrantes, e especialmente os imigrantes alemães, que originalmente eles iriam embranquecer o país e, portanto, eles eram valorizados, eles passam a ser considerados, em certa medida, brancos demais, porque eles não se miscigenavam e eles não se integravam à sociedade brasileira. Bom, gente, um dos principais intelectuais defensores da assimilação e da sua importância para a identidade nacional foi Gilberto Freire, né, o grande sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Né, em primeiro lugar, a gente tem que destacar que a concepção de identidade nacional do Gilberto Freire é, na verdade, um regionalismo, né? É um modelo do Nordeste, um modelo agrícola de produção baseada no engenho, né? Que é uma identidade regional que vai ser tomada como uma expressão de nacionalidade. Né?
a gente tem a construção e a reprodução de um mito fundacional da nação brasileira no Gilberto Freire. Né? O que seria o Brasil? O Brasil é um país de formação histórica de raiz portuguesa, que é constituído pela mistura das três raças. Esse é o nosso mito fundacional. E o Nordeste ele seria, portanto, na visão do Gilberto Freire, a região mais legitimamente brasileira, onde essa mistura das três raças ela teria ocorrido de modo mais harmônico, mais equilibrado. Então, a miscigenação, em última instância, ela é um ideal positivo, ela é um ideal que passa a ser extremamente valorizado a partir de Gilberto Freire. Bom, em 1940, o Gilberto Freire ele deu uma conferência intitulada Uma Cultura Ameaçada, a Luso-Brasileira. E nessa conferência ele vai mostrar uma preocupação nacionalista com a organização étnica teuto-brasileira no sul do Brasil. Na visão do Gilberto Freire, o Brasil ele é uma nação plural, mas esse pluralismo cultural ele estaria associado à assimilação. Então o que você tem? Na verdade, uma contradição. Você tem uma pluralidade assimilacionista, né? Que é uma contradição porque se você é plural, você não imporia a outros grupos a necessidade de se assimilar. Então, nessa pluralidade proposta pelo Gilberto Freire, não haveria espaço para diferenças que são fundadas em etnicidade. Bom, o Gilberto Freire está completamente alinhado com as perspectivas dominantes das ciências sociais da época, que são influenciadas pelo nacionalismo e também pelas teorias assimilacionistas americanas da década de 30 e da década de 40. Nessa perspectiva dominante nas ciências sociais da época, as diferenças étnicas elas seriam residuais, e o elemento mais importante é a cultura e a sociedade nacional. Além disso, a etnicidade ela contrariaria a ideia de uma cultura nacional, na medida em que uma concepção étnica representa uma outra concepção sobre a formação do povo que constitui uma nação. Então, bom, nessa conferência de 1940, que depois foi publicada em texto, o Gilberto Freire vai expressar um estranhamento em relação ao germanismo das colônias alemãs no sul do Brasil. A gente tem que ter em mente que o contexto histórico que o Gilberto Freire está escrevendo é um contexto de repressão às atividades nazistas no país, né, que haviam nas principais cidades do país, você tinha organizações, você tinha seccionais do Partido Nazista Alemão. É um momento também de exacerbação do nacionalismo, né, que vai produzir as próprias campanhas de nacionalização do Estado Novo, sobre as quais eu falei antes, e ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, esse texto do Freire, com essas críticas à teuto-brasilidade, provavelmente vai expressar, né, um temor de uma possível influência desse expansionismo nazista nas colônias alemãs, né, um medo que vinha sendo formulado, né, já desde o início do século XX, como eu coloquei antes, né, nos moldes, né, dessa ideia do perigo alemão, né, pelo Silvio Romero. Então, bom, o texto do Freire é uma reação direta ao pluralismo nacional que era defendido pelos teuto-brasileiros. Na década de 1930, você tinha várias publicações teuto-brasileiras que eram publicadas aqui no Brasil ou a partir de editoras na Alemanha, que defendiam essa distintividade étnica alemã. E essas distinções identitárias, essas distinções étnicas, elas envolviam o uso do idioma alemão, né, a manutenção de uma estrutura comunitária que era germanizada e principalmente a endogamia, né, e de modo consequente a condenação de qualquer forma de mestiçagem. Bom, esse conflito entre a etnicidade teuto-brasileira e o nacionalismo brasileiro, ele se expressou principalmente em termos de raça e língua. Para Gilberto Freire, a mestiçagem cultural e racial seria a base da brasilidade, conjuntamente ao uso da língua portuguesa, que daria, né, a unidade para o povo. Ou seja, você tem língua e você tem raça, né, que seriam essas expressões da mistura e da mestiçagem cultural e racial, que seriam, né, em última instância, a base da brasilidade. E essa pluralidade brasileira, ela estaria sentada num país que é mestiço e um país de base lusitana. Então a gente pode falar, né, tranquilamente, inclusive numa certa xenofobia, né, em relação a diferenças étnicas,
por parte do Gilberto Freire, né, porque, pois, ao contrário do regionalismo nordestino que ele defendia, né, essa fonte alternativa de identidade, que é a etnicidade imigrante, ela sim alteraria o princípio do nacionalismo, que seria a miscigenação. Esses grupos eles eram fechados e eles não se miscigenavam. Então, em outras palavras, né, para o Gilberto Freire, o Brasil é esse país de base lusitana que está aberto a todos, desde que todos, né, aceitem se misturar e desde que todos resolvam empregar a língua portuguesa. Inclusive, como curiosidade histórica, como fato histórico, a gente pode mencionar que em 1939, o Gilberto Freire, junto com o José Lins do Rego, ele visitou várias colônias alemãs no sul do Brasil. Né? Ele visitou Blumenau, ele visitou Santa Cruz do Sul, ele visitou São Leopoldo, e a impressão de Gilberto Freire foi de estranhamento. Né? Quando ele chegou, por exemplo, em Blumenau, ao ver a arquitetura em Chaimel, né, ele provavelmente deve ter dito algo, ele deve ter perguntado para o José Lins do Rego, né, onde está o engenho, porque era um modelo de organização social completamente distinto daquele que era o modelo ideal, né, do Gilberto Freire, que é o modelo do engenho nordestino. Mas, bom, o fato é que, após essa viagem, né, o próprio Gilberto Freire ele começa a reconhecer que essa distintividade alemã ela já estava se enfraquecendo e ela já estava ameaçada pelo abrasileiramento. Então, pouco a pouco, o Gilberto Freire ele deixa de ver o grupo étnico, os imigrantes alemães, como uma ameaça. E é nesse sentido também que a gente tem, nesse contexto, a publicação da obra O Mundo que o Português Criou, né, do Gilberto Freire, que é de 1940, que ele vai falar, por exemplo, e aí eu cito, que o andar da gente de Blumenau não é mais alemão, já é brasileiro. Ou seja, você já tem esse abrasileiramento e esse enfraquecimento da distintividade étnica. Mas o ponto principal é de que a etnicidade, a partir dos anos de 1930, ela passa a ser considerada uma ameaça à unidade nacional. Então, de bons imigrantes, né, que introduziriam o embranquecimento racial, os imigrantes europeus eles passam a ser considerados perigosos e, nesse sentido, eles são perseguidos e assimilados forçadamente. E para Gilberto Freire, né, enquanto o Nordeste seria a região mais tradicional e a guardiã da brasilidade, o Sul estava, por outro lado, povoado por imigrantes que ameaçavam a unidade da federação. Bom, pessoal, para encerrar essa aula sobre as políticas de embranquecimento racial e a história do racismo e dos processos de racialização no Brasil, eu queria apresentar e discutir de forma breve uma última noção, que é a noção de branquitude. Ela é uma noção que está diretamente relacionada ao debate que a gente fez sobre embranquecimento racial e é uma noção que tem ganhado bastante projeção nos debates recentes nas ciências sociais. Esse conceito ele foi desenvolvido, entre outros e outras, pela socióloga galesa Ruth Frankenberg, a partir da década de 1990, principalmente, que é quando esse debate, né, ele ganha força e projeção nas ciências sociais. E, bom, a base da noção de branquitude está na ideia de que, considerando que a gente tem um racismo estrutural na sociedade, os sujeitos brancos eles não são percebidos como racializados. E, nesse sentido, a racialização ela estaria relacionada apenas aos sujeitos não brancos. Em outras palavras, né, haveria uma invisibilidade racial da identidade branca. O branco seria aquilo que é natural, né, a norma e o padrão social. E é nesse sentido que a noção de branquitude vai explicitar a normalização do branco como um padrão nas sociedades. Bom, mais importante do que o componente racial, né, se uma pessoa que é considerada branca numa sociedade, ela tem sangue negro, indígena ou não possui, o mais importante do que isso é considerar a posição social ocupada por esse sujeito. Se ela é percebida como branca, né, se esse sujeito é percebido como branco, e se ele tem as vantagens sociais que decorrem dessa posição social. A gente tem, por exemplo, uma longa bibliografia, né, nos Estados Unidos sobre como os irlandeses passaram a ser considerados brancos naquele país, porque eles não eram considerados brancos. Né?
No século XIX, o padrão de branquitude nos Estados Unidos era o grupo que era conhecido por WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, branco, anglo-saxônico e protestante. Ou seja, o componente racial ele é, de certa forma, não central a essa discussão e importa mais analisar os modos de construção social dessas representações sobre raça nas sociedades. Bom, como eu estava dizendo, a branquitude ela é um padrão, e ela é um padrão que é estético, que é corporal, postural, de indumentária e de beleza. Né? Ao explicitar a branquitude como um padrão e como norma social, os estudos de branquitude eles têm enfatizado, por exemplo, a baixa representatividade de negros em produtos midiáticos. Isso vai explicar também o grande número de estudos sobre branquitude na comunicação, no jornalismo, na mídia, na indústria cultural, né, como, por exemplo, os importantes trabalhos da Liv Sovic que tratam, né, diretamente desse tema. Bom, a gente pode pensar, inclusive em termos de um exemplo recente, a polêmica que foi suscitada no país pela presença de uma apresentadora negra, né, na previsão do tempo. Depois essa jornalista ela se tornou âncora de um jornal, né, de um importante jornal no país, né, e esse debate ocasionado ele demonstra como, de forma quase desapercebida, aquele espaço ele era naturalmente concebido como um espaço branco. Então, quando você introduz uma profissional mulher negra, o debate racial ele entra em cena e o público percebe a racialização que está envolvida naquele contexto que até então não era percebido porque ele era um espaço, né, dominado por essa branquitude. Bom, gente, para finalizar, só um último comentário, né, que a gente pode refletir, que é possível refletir, inclusive, sobre como a ideologia da mestiçagem racial ela contribuiu para a construção dessa branquitude. Né? É quase como se Aqui Ninguém Fosse Branco, né? E esse é o título de um dos livros da Liv Sovic, Aqui Ninguém é Branco. Né? É quase como se o Brasil vivesse essa harmonia equilibrada entre as raças miscigenadas e que não houvessem, né, oportunidades diferenciais de acesso a emprego, à educação, em função, né, da constituição fenotípica e racial dos sujeitos. Bom, pessoal, seria isso, né, que eu preparei para a discussão para essa aula. Eu agradeço a atenção de vocês, né, quem ficou até o final do vídeo, e vocês receberam o meu contato por e-mail, por Skype, né, eu estou completamente à disposição para debater, para discutir mais, para esclarecer dúvidas, né, eventualmente. E, bom, é isso, né, agradeço novamente e até a próxima aula. Valeu!